Muito boa tarde para você, caro ouvinte da Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade. Hoje nós temos a alegria de receber no programa Encontro com as Paróquias o Padre Jackson, dos Santos Vieira Maia, que é pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Santíssimo. Padre Jackson, seja muito bem-vindo no programa Encontro com as Paróquias. Muito obrigado, Padre Brito. Obrigado pelo convite, irmão. E também agradecer a todos que estão nos vendo pela Rádio Catedral. Deus abençoe a sua vida. Eu quero também agradecer o seu convite, de podermos estar aqui, falar um pouquinho sobre a vocação do padre e também um pouco sobre a paróquia, a realidade paroquial de Nossa Senhora de Fátima, ali no bairro de Santíssimo. Padre Jackson, antes de falar sobre a paróquia, eu sempre vou naquele menino Jackson. Ah, sim. A sua infância, Só olha para a sua história. Aí eu pergunto, quais as lembranças da infância que ajudaram a formar esse homem e o sacerdote que o senhor é hoje? Bom, irmão, minha caminhada de infância vem de uma família normal, que frequentava a paróquia. Ali nasci em Bangu, então frequentávamos a paróquia São Lourenço, Zona Oeste. Frequentávamos a paróquia de São Lourenço, na época Padre Mazini, Padre Marques. Vocação do Padre Mazini. E aí fomos ali participando e aos pouquinhos fomos crescendo, Meus pais sempre me levando para a igreja, e isso é um dado muito importante, a família. A família sendo o canal de evangelização, família sendo essa igreja doméstica, Alguns não têm essa sorte de ter uma família tão presente, mas tem amigos, que são católicos, amigos que levam para Deus. Eu tive a graça de ter uma família que me conduziu desde a infância para Deus. E ali foi surgindo, o desejo de estar mais próximo do altar, de ver a realidade da paróquia, de rezar mais, de ser coroinha, naquela época de criança. Você foi coroinha com quantos anos, padre? Fui coroinha com 14 anos. Já estava um pouquinho mais na adolescência, isso. Então, eu sempre gostei, comecei cedo também, sendo ouvinte do Mateclasse, que tinha em Bangu. Na época era Padre Edson, hoje Dom Edson, Edson. Então eu ficava na sala, sendo ouvinte, escutava, e isso foi muito bom para minha formação espiritual. E aos poucos, vendo a missão do padre, me tocou muito. O serviço do sacerdócio. Eu sempre baseio a minha caminhada de fé no nosso padroeiro Santo Coradar, que ele fala que a missão mais bela do homem é amar e servir. Eu vi isso na pessoa do sacerdote, Aquele homem que se coloca à disposição para ir ao encontro das pessoas que sofrem, que passam por dificuldade, precisam de uma palavra de Deus, e até mesmo na questão das assistências, ou precisa de uma cesta básica, precisa de uma visita, de uma unção, dos sacramentos e da presença do Senhor. É um todo, O sacerdote é o pastor que toca nas feridas. Sim. Todas as feridas. Todas as feridas. E é uma missão muito bela. É, o homem, a missão, o senhor resumiu muito bem, uma missão muito bela. E às vezes a gente pensa, que o chamado da vocação tem que aparecer um anjo do céu, que chama, mas o que eu posso dizer, esse programa vocacional para os jovens, basta você sentir o desejo, no coração de olhar para o irmão e querer que ele se aproxime de Deus. Se você tem isso no coração, já saiba que é um chamado do Senhor para você fazer o discernimento vocacional, querer estar ali, ser a presença de Deus, transmitir a presença de Deus, melhor falando, Excelente. Para o nosso irmão, e também ser um canal de cura, um canal de bênção na vida do outro. Se tiver esse desejo no coração, já é um passo para você fazer o discernimento vocacional. O chamado é algo muito assim impactante, A gente fica um pouco assim, e agora? Isso que sou eu mesmo? Esse chamado, ele surpreende, Em que momento da sua vida o chamado de Deus realmente começou a falar mais forte no seu coração?
Então, na minha época de adolescência, né, eu estava estudando na Cefet, fazendo técnico na Cefet de edificações e, ao mesmo tempo, no Pedro II, fazendo o ensino médio, né? Então, esse desejo foi vivendo em meio jovens, vivendo a minha realidade, né? Eu vinha sentindo esse desejo de fato, que nem eu falei para o senhor, né? De poder ser a presença de Cristo, né? Levar a presença de Deus no meio dos jovens, né? No meio do mundo ali em que nós estávamos envoltos. E assim, junto com a igreja, eu fui sentindo esse desejo no coração. Depois, né, de formado no ensino fundamental, eu fui ser militar, né? Passei para fuzileiro naval, fiquei na Marinha, ali no Ciampa, Campo Grande, um tempo. Depois eu fui para o Exército, para a ESA, me formei sargento de infantaria do Exército. Que bom, padre. Olha, que experiência boa. Fiquei um tempo em Minas Gerais, formação, 1 ano. Depois fiquei um tempo em São Paulo, né? E, assim, o desejo nunca saía do coração, né? Aquele desejo de fazer o discernimento. Sentiu que foi lá no quartel que você foi chamado? Ou então, foi antes, foi com esses antes, jovens? Foi desde da juventude que eu olhava para o sacerdote, via essa missão bela, né? De amar e servir. Tanto que o lema da minha ordenação sacerdotal, amar e servir, né? Gálatas 5, né? Eu procurei juntar o serviço com o amor, né? Amar e servir. Essa é a base, né, do meu chamado. Então, eu vi isso na figura do sacerdote e também no quartel, né? A gente aprende, né, que devemos servir, e devemos, até alguns comandantes falavam que ser militar é um sacerdócio, né, entre aspas. De fato né? Eu também passei pelo exército, né? Sei como é que é. Ai, que bom. Aí... você foi mais longe um pouco. Pois é. Então, mas aí teve alguma resistência, padre? Resistência, assim, né, nesse chamado, um medo, alguma dúvida? Então, meu pai, né, ficou um pouco assim porque eu já tinha, né, uma carreira meio que estabilizada, mesmo tendo saído de casa bem jovem, aos 17, 18 anos, né, já estava meio que estabilizado na vida, e eu fazia o discernimento vocacional da seguinte forma, né, saía lá de São Paulo, pegava um ônibus e vinha pro Rio de Janeiro, ali pro Seminário São José, né, fazer o GVA, né, que os reitores não escutem, mas eu chegava tão cansado. Às vezes eu dormia a palestra toda, porque é uma viagem longa, né? Então... Mas Deus escutava para você. Escutava. Pai. Ele que escutava, depois te passava tudo. Então, assim, eu conversava com eles, aí eles, nossa, mas é uma batalha, né? Você, todo final de semana, vim lá de São Paulo para fazer o discernimento vocacional aqui. Eu não fiz em São Paulo porque toda a minha família tá aqui, né? Então era mais fácil fazer aqui, né? Já tinha uma base familiar e também os padres que eu conhecia estavam aqui, né? Que poderiam estar, sim, fazendo aquela carta de apresentação, falando que conhece a família, que é um dado muito importante também, né? Também tive uma experiência em relação ao veraneio, que a gente ia para a região dos Lagos, Saquarema. E teve padres que me acolheram muito bem, o padre polonês, o padre Jorge, e o padre Zito, né, que incentivaram, me orientaram muito, e falaram para os meus pais, olha, deixa ele fazer o discernimento, por quê? Mesmo que ele não chegue a ser padre, mas ele vai ser um bom pai de família. Né? Então, isso foi algo que quebrou isso que o senhor perguntou, né? Se houve alguma resistência, né? Porque eles ficavam assim... E o Padre Zito falou essa mensagem muito bela. Deixa ele ter a intimidade com o Senhor, que isso não vai atrapalhar a vida dele. Padre Zito é muito espiritual, né? Padre Zito, eu conheço o Padre Zito. O Padre Zito está em Niterói, né? É isso? Sim. Ele está ainda em São Pedro, não, né? Que deve ir na São Pedro do Mar, né? Mais ou menos por ali, né? Aquela região, isso. né? O Padre Zito já esteve aqui na Rádio Catedral já, algumas vezes. Ele é muito... E no tempo do seminário, alguns desafios, assim, as amizades, né, amadurecimento espiritual. Conta um pouquinho sobre essa... Seminário é um momento muito bom, assim, né? de convivência, de aprendizado, né?
de conhecimento também da doutrina da fé, e algo que é muito difícil no seminário não são as amizades, não é a rotina, é você trabalhar, né, consigo mesmo, ir lapidando os excessos. Conhecer você, né? Conhecer você. É isso que dá mais trabalho, né? Você ir se conhecendo e deixando Deus trabalhar em você, né? Isso. Você diminuir para que Deus possa crescer na sua vida. E a nossa missão é essa, né? Isso. Acho que não só o padre, né? Eu acho que o cristão tem que se conhecer, né? Uhum. O cidadão, né? A pessoa, né? A cada dia. A cada dia, né? E teve alguém, assim, um padre, né? Alguém na família, na comunidade, que foi, assim, de fato decisivo para o senhor dizer, sim, a vocação é esta aí, eu serei sacerdote. Então, não teve um padre específico, né? Cada padre acho que me ajudou de uma certa forma, né? O padre Jorge lá de Saquarema, com seu exemplo, né? Ele, sacramentalmente, ele se disponibilizava sempre a dar a confissão, meia hora antes da missa. O padre Zito, né? Que é muito acolhedor, incentivador, um homem espiritual fora de série. E aqui no Rio de Janeiro, né, o padre Mazini com um clubinho vocacional, né, começou com um clubinho vocacional, depois se estendeu para os grupos vocacionais. Então, cada padre eu tive uma experiência que me conduziu a ir fazendo e amadurecendo o discernimento vocacional. O senhor sabe que o sacerdócio ele é feito de alegrias e também de cruzes, né? Sim. Não é fácil, né, pai? Uhum. É um desafio, né? E o que mais sustenta hoje o senhor, no seu coração, os momentos difíceis da sua missão como sacerdote? Então, a cruz é para todos, né? Não é só para os sacerdotes. Então, o que deve sustentar um cristão, de fato, é a vida sacramental, né? A vida de oração. E para nós sacerdotes, o que sustenta é celebrar com piedade o santo sacrifício eucarístico, né? Olhar Jesus ali nas suas mãos, a graça que Deus te deu para poder dar alimento ao povo, né? Faminto e sedento de Deus. Isso é o que sustenta a minha vocação sacerdotal. E como é que o senhor percebe a ação de Deus, né, no dia a dia? Um dia simples, né, na sua paróquia ali. Eu conheço bem aquela paróquia, Oqueiros, um lugar muito tranquilo, né, agradável, claro, tem seus desafios, mas como é que o senhor percebe, assim, no dia a dia, a ação de Deus nas missas, nos atendimentos, nas conversas depois da Santa Missa, né, porque eu acho que esse é um momento muito bom, né? Sim, sim, após a Santa Missa sempre tem aquele bate-papo, aquelas conversas, né? Então, a ação de Deus é muito presente na vida dos paroquianos, nós vemos as lutas, a perseverança deles, o testemunho de vida de oração. Alguns, né, perseveram mesmo em meio às dificuldades, e alguns também, né, dão testemunho das graças que Deus realiza na vida deles. É muito belo ver o testemunho, né, do seu povo ali, falando as graças e as maravilhas que Deus realizou. E cada paroquiano é um testemunho do Senhor na vida dele. Vai ali, aquela conversa, né? Cada paroquiano pede é um uma bênção, de Deus. pede uma cura. Sim. Conta uma história também, daquele dia que o senhor foi no almoço, foi na janta, mas é o dia a dia, a ação de Deus na vida dos homens, né? Na vida das mulheres, na pastoral da família, né? Sim. Essa conversa depois é muito boa, né? Um desafio, né? Pastoral da família hoje em dia é um... E ser pároco, a gente sabe que é cuidar de pessoas muito diferentes entre si, né? O que o senhor mais aprende com o povo de Deus? Então, o que eles transmitem muito, né, principalmente ali em Fátima de Coqueiros, é a dedicação, a perseverança, né, e a fé que aquele povo tem. Então, muitos ali se dedicam, se esforçam e dão testemunho de fato da presença de Deus na vida deles. E que as barreiras que eles enfrentam, eles sabem que são passageiras, e mesmo as dificuldades estando ali, eles sabem que Deus caminha com eles. Então, assim, um testemunho muito belo. E mesmo em meio às dificuldades que a gente passa também na paróquia, né? Minha paróquia Você caiu passou o telhado, a situação do telhado, né, padre? Sim, o telhado da paróquia todo veio abaixo, caiu tudo. E o povo permaneceu firme ali com fé, né? Em pouco tempo a gente conseguiu
Restaurou uma lá, né? restauração com a ajuda também dos padres, né, de outros paroquianos. E assim, foi uma ação muito bela ver a perseverança, a esperança daquele povo. E também o apoio do cardeal é muito interessante, é muito bom, né? Sim, solicitou, né, foi lá, viu, entrou em contato. Ele estava lá junto, né? O cardeal sempre presente, né? Celebrando lá conosco a nova restauração da paróquia, né? Foi muito preocupação, né? Assim, o estar junto do filho, né? Sim, a figura o pai que não abandona pastor, o filho. É muito interessante isso. E existe alguma experiência pastoral vivida na paróquia, aí Nossa Senhora de Fátima, que realmente te marca profundamente no seu coração como sacerdote? Existe alguma experiência pastoral? Conta um pouquinho pra gente. Sim, cada pastoral marca de uma forma especial, né? Mas o que mais edifica, assim, além das pastorais, né, é a convivência com os irmãos de fé e a partilha, né, que cada um tem em relação ao trabalho de evangelização, né? Então, cada pastoral atua de um jeito, né? Pastoral familiar nos ajuda a ver a realidade das famílias, a pastoral da caridade nos ajuda a ter um coração mais solícito, né? A pastoral da acolhida, a pastoral da liturgia nos ajuda a ter um olhar mais litúrgico, mais zeloso, mais piedoso. Acredito que, para a minha realidade, né, de padre, não só uma pastoral, mas cada pastoral trabalha de um jeito diferente na minha caminhada de fé, na minha caminhada sacerdotal. Agora vamos falar um pouco fora do altar. Interessante. Vamos que vamos. A palavra, essa frase é forte, né? Fora do altar. E como é que é a sua relação pessoal com Deus fora do altar? Longe lá do microfone, das atividades pastorais, onde que o Senhor se encontra consigo mesmo ali no silêncio, na sua força espiritual. Depois que todo mundo vai embora, ali, né, as conversas, o Senhor celebrou, e o Senhor vai se recolher. O Senhor vai para o seu quarto. Ou vai para onde? Na capela. E aí, padre? Fora do altar, o sacerdote Jackson continua sendo o padre Jackson? Então, esse é um grande desafio dos padres, né? Após a missão do altar, viver a solitude, né? Não é solidão, é coisa diferente, né? Perfeito. Solitude é viver essa intimidade você e Deus, né? E viver, de fato, como militar, né? Eles falavam, você é militar 24 horas e você também é padre 24 horas, né? Então, saber conviver com essa solitude, ter esse momento de experiência com o Senhor, né? Não apenas ali no altar, celebrando a missa ou confessando, mas também ter o seu momento, né? Você e Deus, colocar ali seus projetos, pedir pela conversão um paroquiano, né? Fazer os seus momentos de oração pessoal com Deus. Isso é muito importante também na caminhada do sacerdote. Assim como o Papa também orienta, né? É necessário estar com Deus não só no altar, mas fora dele. Padre Jackson, há alguma passagem bíblica ou frase do Evangelho que o acompanhe de forma especial na sua caminhada sacerdotal? O senhor lembra? Sim, Gálatas 5. É essa que o senhor disse, né? Isso, Juntamente com o que o nosso padroeiro, né, Santo Coradá, nos ensina, né? Servir e amar a vocação do homem. E eu vi isso também no testemunho dos padres que passaram pela minha vida. O Padre Mazini até tem uma frase semelhante, né? Depois que fizeram homenagem para ele, e eu achei muito bonito, né? Que impulsiona ainda mais o meu sacerdócio a ver a figura desses grandes padres que passaram pela nossa vida e poder dedicar ao serviço e ao amor para o próximo, né? Mas é uma construção diária o saber amar, né? Então, cotidiano, né? Cotidiano. E o que o senhor diria que mais fortalece a fé do povo hoje? A palavra, o testemunho ou o acolhimento? Olha, não só uma coisa, mas é um conjunto, né? E como eu sou um padre mais contemplativo e mais mariano,
Todas as Graças paróquias a Deus, Graças às paróquias que eu trabalhei, 90% foram de Nossa Senhora, né? Que bom, padre. E hoje eu tenho a graça de estar em Nossa Senhora de Fátima, em Coqueiros. Então, o que mais sustenta tanto a minha vocação no sacerdócio, como o povo, né, é a oração do terço, a oração do rosário, a adoração ao Santíssimo e a missa cotidiana, juntamente com os sacramentos. A exemplo dos padres que passaram na minha vida, sempre antes da missa, eu atendo confissão para que o povo possa estar participando em estado de graça, rezando o terço mariano e comungando. E ali a gente vai amadurecendo espiritualmente, oferecendo ao Senhor a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos nessa caminhada de fé. É isso, né? É a palavra, é o testemunho e o acolhimento. Isso. A resposta está clara, né? Bom, em um mundo assim tão acelerado, né? E muitas vezes muito distante de Deus, como é que o senhor enxerga o papel do padre na vida das pessoas hoje? Igual o Santo Coradá ensinou, né? Tire o padre de uma realidade durante alguns anos e você vai transformar que as pessoas em animais, né? Olha, então, é forte, hein, padre? Isso, muito forte. Então, repita, assim, padre, é bom repetir. Se você tirar o sacerdote de uma comunidade, essas pessoas, né, vão deixar a parte humana delas de lado, a parte espiritual delas, e irão viver somente para o mundo. Tipo, de fato, né? Serão como animais. Então, a pessoa do padre, do sacerdote, numa realidade paroquial, numa comunidade, indica ali também a presença do Senhor, a mensagem que o Senhor tem para dar, né? Como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, sempre o povo sedento da mensagem de Deus para que pudesse emendar o seu coração e assim voltar para Deus. É exemplo de João Batista, né? As pessoas iam sedentas do Senhor perguntar o que eu preciso fazer para voltar para o Senhor. Olha. E se as pessoas não encontram um sacerdote, elas ficam perdidas. Então o sacerdote é essa presença forte, né, da vontade de Deus, da lei do Senhor e do amor misericordioso de Deus. E o que mais emociona o Senhor no exercício do sacerdócio? Existe algum momento que tocou o seu coração de forma especial? Sim, claro. No sacerdócio, o que mais toca no coração do padre, né, falo por mim também, é a hora da consagração, né? Mesmo, né, nós sendo indignos, chorava, né? Padre Pio chorava. Tanto que lá na minha paramentação, né, eu tenho uma salinha de paramentação, eu tenho 2 quadros dos santos, né? Um é de Santo Coradá e o outro de Padre Pio. E o crucifixo no meio com a oração da paramentação. Então, a consagração ali é um momento, né, em que nós pensamos, eu sou tão indigno, mas Deus me chamou para essa bela missão. É o céu que desce, né, padre? Sim. Impressionante. Por isso que Padre Pio chorava, né? Uhum. Ele via tudo, né? Ele via, tinha um tato espiritual, uma visão beatífica muito bela. E se o senhor pudesse voltar no tempo e conversar com o jovem Jackson antes da ordenação, o que diria para esse jovem? Olha, rapaz, tu vai ver coisa, hein? Essa é boa, né? Tu vai ver coisa. Eu diria para confiar sempre em Deus, né? Apesar dos pesares, o Senhor é o que nos sustenta. E sempre confie na intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, na sua caminhada de fé, no seu discernimento vocacional. E para quem está nos ouvindo agora, com certeza, né, passa momentos de tribulação, de cansaço, dor, desânimo na fé, que palavra o senhor deixaria com um pastor e amigo? Sim, né? A maioria dos santos, né, até dão testemunho disso, da noite escura, né, que eles passam. É a vida de todo mundo, é igual o batimento do coração, tem altos e baixos. São João da Cruz, né, fala sobre a noite escura. Noite escura. É. E
a vida de todos nós, né? Não é às vezes a gente acha, eu estou sofrendo, mas todo mundo sofre, né? Todo mundo é chamado a carregar a cruz. Mas devemos ver isso também. Agora, até domingo recente, tivemos a tentação de Jesus. Todos passam por tentação. Todos passam por dificuldades, mas é aquilo que Jesus falou, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então é saber que a nossa vida vem de Deus. A nossa segurança, a nossa caminhada, mesmo que tenha altos e baixos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, buscam servir a Deus. Hoje o senhor é pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Santíssimo. Sim. Tem alguma capela que pertence à paróquia ou não? Tem várias. São quantas? São 6 capelas. Santa Luzia, São Benedito, São Bento, Santa Teresinha, Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges. Santa Edviges. A maioria dos santos em outubro. Mas tem São Benedito também? Tem São Benedito também. Padroeira dos cozinheiros. Né? Isso. Agora eles falam, não pode falar titica, é da esperança. É da esperança. Hoje nós celebramos o Dia da Mulher, Internacional da Mulher. Quais as mulheres importantes na sua vida, no seu ministério, que foram e são super importantes na sua caminhada? Primeiro sua mãe, né? A primeira Virgem Maria. A Virgem Maria e depois sua mamãe, né? E depois mamãe. Né? Porque mamãe me apresentou a Virgem Maria e a Virgem Maria sempre foi muito presente, né? Na nossa caminhada de fé. E Nossa Senhora sempre me colocando em paróquias marianas, né? São Lourenço não era São Lourenço, né? Os portugueses começaram com Nossa Senhora de Fátima e depois veio o padre e colocou São Lourenço. Então, aí depois ficou São Lourenço e Nossa Senhora de Fátima. Então, outras paróquias também, Nossa Senhora de Montserrat, Imaculada Conceição, ali no Meia, né? Depois também Nossa Senhora de Guadalupe, em Auma, e agora Nossa Senhora de Fátima, né? Todas as paróquias marianas. Então, assim, eu agradeço muito a presença da Virgem Maria na minha vida, né? E ela é modelo de todas as mulheres. Ela foi modelo para minha mãe e para minha avó, que me educaram na fé. E essa é a principal missão das mães. Não é educar para o mundo, mas é conduzir para Deus. Encerrando o nosso programa, horários das Santas Missas na sua paróquia, trabalhos sociais, rapidamente. Os trabalhos sociais lá, nós entregamos as cestas básicas para as famílias carentes, né? Todo terceiro domingo. E as Santas Missas, no sábado, as missas dominicais, às 5 da tarde, 6h30 da noite, sempre iniciando com o terço. E no domingo, temos às 6h30 da manhã, 9 horas da manhã, 11 horas da manhã e 18h30. Uma palavra, uma mensagem de fé, de esperança para os nossos ouvintes. Então, gostaria de agradecer a todos de poder estar acompanhando a Rádio Catedral, né, e também a todos os jovens vocacionados que sentem também no coração ainda essa dúvida do discernimento vocacional. Não sintam muito receio de dar o seu sim, né? Igual um padre me falou, deixe Deus guiar seu coração. E se você sente o desejo no coração de amar mais a Deus e servir ao Senhor, já é um chamado. Que nem eu falei com o nosso irmão Padre Brito, não precisa descer um anjo do céu e te levar carregado para o seminário. Basta você sentir o desejo no coração de amar e servir a Deus. E aí deixar Deus conduzir o seu discernimento. Minha gratidão, meu irmão, Padre Jackson, é uma alegria te receber no programa Encontro com as Paróquias. Desejo ao senhor, no seu ministério, uma missão muito desejada por Deus. Esse Amém. É o desejo de Deus, né? Estar sempre desejando Deus na nossa vida para a gente continuar a missão como sacerdote. Deus te abençoe, Amém. meu irmão. Obrigado, irmão. E também te peço tua bênção, né? Tá Sim, bom? Deus abençoe. Então, a você, caro ouvinte, muito obrigado por estar nos ouvindo até agora. E até o próximo programa, se Deus quiser.